Deus me amou, me escolheu, sim, em Jesus, me conheceu, me deu seu Espírito, me fez desfrutar Jesus. Não sei como expressar um tão grande amor por Deus. Aqui eu sim vou viver. Só Deus a mim vai satisfazer. Em Mateus 1, de 1 a 17, é um grande texto. Não há nenhum texto na Bíblia que não seja realmente profundo e nos aponte para Cristo e para o propósito de Deus. E esse é um texto assim. A Bíblia diz assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou a Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, e Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, e Aminadab gerou Naasson, e Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou a rei Davi. Davi gerou a Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, e Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acais, Acais gerou Ezequias, e Ezequias gerou a Manassés. Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, e Josias gerou Jaconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, e Eliaquim gerou Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Aliúde. Aliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 do exílio até Cristo. Então, Mateus e Lucas começam com genealogias. Estou olhando aqui em Mateus, porque Mateus é o primeiro texto do Novo Testamento, não é? E parece que essa leitura é uma leitura meio aborrecida, assim, não é? Nós só falamos o nome de homens que geraram alguém, que gerou alguém, que gerou alguém, que gerou alguém, até chegar a Cristo. Mas é uma vergonha, não é? Porque se nós acharmos que isso é um texto aborrecido, não está cheio da revelação profunda do caráter de Deus, do propósito de Deus, do Evangelho e de tudo aquilo que nós precisamos realmente saber. Então, como leitores modernos, quando nós olhamos para isso, talvez nós percamos algumas coisas essenciais. Você fica pensando assim, quando é que vai aparecer alguma ação nesse texto? Ou como a maioria das pessoas leem a Bíblia, elas acham que a Bíblia é sobre elas, sobre como gerir a vida, pensa, em que isso aqui pode ser útil para ser relevante para a minha vida? Parece que não tem ação nenhuma. E as pessoas antigas, é óbvio, enxergavam o significado disso mais profundamente, mas nós também devemos enxergar como eles. Então há múltiplos significados, mais do que o tempo hoje dá para nós falarmos. Então, tudo sobre o Natal aponta
para o Evangelho. Tudo no Velho Testamento aponta para o Natal. E quando nós perguntamos o que significa que Jesus Cristo, o Filho de Deus, nasceu como um homem no mundo, nós não podemos tirar, como eu disse, desse texto todas as grandes implicações, mas nós podemos dizer que o Natal é a promessa que se tornou realidade no tempo, e que a graça mudou todas as categorias que o ser humano usa, pensa e dirige a vida do ser humano. E uma coisa que parecia ideal, mas não realidade, se transformou em realidade, ou seja, o ideal se transformou em realidade. Vamos ver se nós conseguimos pelo menos falar essas três coisas que estão nesse texto. A principal mensagem dessa genealogia que a gente quer ver hoje é que ela começa assim: esta é a genealogia de Jesus, o Messias, filho de Davi e filho de Abraão. Ou seja, essa é o resultado de uma promessa feita a Abraão e feita a Davi. Deus prometeu a Abraão que ele abençoaria todas as famílias da terra, ou seja, todos os povos, não é cada casa desse bairro, do Campo Grande, do Rio de Janeiro, mas que todos os povos, todas as famílias da terra, todas as tribos, línguas, nações, seriam abençoadas através de um descendente, da semente de Abraão. E a Davi, é por isso que Mateus começa assim: foi prometido que um descendente de Davi para sempre sentaria no trono, e que todas as coisas seriam restauradas por ele, e ele reinaria para sempre. A promessa não era que o trono de Davi seria eterno, simplesmente, porque um trono de alguém pode ser eterno, porque sempre vai ter um sucessor, não é? Sempre vai ter um outro e outro e outro. Não, é que alguém reinaria para sempre e seria descendente de Davi. Portanto, aqui, nesse momento em que Mateus está falando, quando ele vai falar sobre o nascimento de Cristo, sobre o Natal, essa promessa feita a Abraão e a Davi foi cumprida. Então, é por isso que ele começou dizendo filho de Abraão e filho de Davi. E Lucas começa da mesma maneira, e no Magnificar, né, de Lucas, que é o cântico de Maria, ela diz assim, Lucas 1, 54, 55, ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Então, quando ela está falando sobre o nascimento de Cristo, ela diz, Deus lembrou da promessa a Abraão e aos nossos antepassados, a Davi. Então, essa é a primeira coisa, não é? Que o nascimento de Cristo, o Natal, traz para nós. Deus sempre cumpre as suas promessas, sempre, sempre. Agora, é muito importante nós entendermos como Deus faz isso, porque veja quanto tempo levou para Deus cumprir essa promessa, não é? Foi séculos e séculos depois de ele ter feito a promessa a Davi, e foi milênios depois que ele fez a promessa a Abraão, não é? Passou muito tempo depois que ele fez, ele demorou milhares de anos para cumprir a promessa. E outra coisa que é importante é notar que não só parece que Deus levou muito tempo para cumprir, mas parecia que durante esse tempo Deus não estava fazendo nada. Se você olhar para a história, não só parece, não só é tempo demais, ao nosso ver, que Deus demorou para cumprir isso, como parece que Ele não estava fazendo nada, parece que Deus não estava trabalhando naquilo, parece que Deus não estava agindo para que aquilo se tornasse realidade. Por exemplo, o último profeta já tinha falado há 400 anos, quando isso aqui, esse momento chegou. Mas não só isso, todos os reis morreram, não existia mais ninguém da descendência de Davi no trono. Agora, se um descendente de Davi ia reinar, como é que Deus deixou acabar o reinado da casa de Davi? Desde a Babilônia, Israel nunca mais teve um rei, não existia ninguém da família de Davi sentada no trono. Então não é só que parecia que Deus não estava fazendo nada, parecia que todas as coisas estavam indo no sentido oposto da promessa de Deus a Davi e a Abraão. Eles foram levados para o exílio na Babilônia, a casa de Davi, né, Judá, e também a tribo de
Benjamim, e depois aqui nesse momento eles estão subjugados por Roma, e não tem ninguém da casa de Davi reinando. Em outras palavras, não só durou séculos e milênios para Deus cumprir a sua promessa, mas parecia que a história estava indo exatamente na direção oposta. Em vez da casa de Davi ficar cada vez mais forte, reis mais poderosos, maior influência, a casa de Davi foi perdendo poder, força, capacidade, até que ela sumiu. Você vê, o descendente de Davi é um carpinteiro, não é ninguém poderoso, não tem ninguém sentado no trono. José era para ser rei, não é? Mas acabou, a família de Davi não está governando. Parecia não só que Deus não estava cumprindo a sua promessa e demorando excessivamente, mas como parecia que Deus não estava fazendo nada a respeito dela, e parecia que toda a história estava indo no sentido contrário àquele que Deus falou. Então essas duas coisas estavam juntas. Não parecia que Deus estava fazendo só demorando muito, mas parecia que ele não estava fazendo nada. Então Jesus vem, e como veremos, ele é muito mais do que todo mundo esperou. Todo mundo tinha uma expectativa do que era o Messias. Todo mundo ouviu o que Deus falou e pensou em algo, mas o que Deus tinha em mente era infinitamente maior do que todo mundo esperava, do que todo mundo sonhou. E este é o nosso Deus, esse é seu Deus, esse é o meu Deus. E a lição é que Deus sempre cumpre as suas promessas, mas nunca ele opera em prazos que nós achamos adequados. Porque você nunca deve tentar interpretar os prazos de Deus. Eu vejo de uma maneira ridícula toda a geração achando que ela é a última, que ela está vendo um tempo do fim. Mas se você lê há 500 anos atrás, as pessoas também achavam, nós estamos vendo um tempo do fim porque esse é a última dispensação, mas acha que aquilo ali vai acabar na época dele. Os prazos, o tempo de Deus nunca são os nossos tempos, e nós nunca conseguimos entender ou estipular os prazos com os quais Deus trabalha. Esse é um dos principais temas da Bíblia toda, e é um dos principais temas da Natividade, um dos principais temas do Natal. Você pode olhar para a Bíblia toda, você vê José no Egito. Durante anos parecia que Deus não estava ouvindo o garoto quando orou no poço, quando seus irmãos o jogaram lá, o garoto quando foi vendido como escravo, o garoto quando está na cadeia. Parecia que Deus realmente tinha esquecido ele, parecia que Deus não estava fazendo nada, mas no final ficou claro que todo aquele tempo, todos aqueles anos, todas aquelas décadas, Deus estava operando todas as coisas para que o propósito dele se cumprisse. Ou seja, você vê que na vida de José não parecia só que Deus estava demorando, parecia que Deus não estava fazendo nada, não é? E que Deus tinha esquecido José, de tal maneira que José, já no finalzinho de Gênesis 50, 20, ele diz assim: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Você vê, essa é a história que se repete na Bíblia, e é a história maior da Bíblia, a história da qual a Bíblia realmente é a história, que é a história que é sobre o plano eterno de Deus em Cristo. Outro dia eu estava aqui num domingo de manhã falando sobre Jairo, e como o Jairo chamou nervoso urgentemente Jesus para ir ver a sua filha, que estava muito mal, estava morrendo, e todo mundo saiu correndo, disparada, e de repente no meio do caminho Jesus para tudo para conversar com uma mulher que tinha uma doença, mas que não era mortal, porque ela estava doente há anos e anos, portanto era uma doença crônica, e doença crônica não vai te matar agora, não é? Mas a garota tinha não. Mas o fato é que Jesus parou, e o tempo de Jesus parecia completamente errado, como está em Marcos 5, 21 a 43. Deus sempre trabalha em suas promessas de uma maneira que nós não conseguimos ver, nem porque demora, mas porque parece que Deus não está fazendo nada a respeito daquilo quando Ele está. Essa é a nossa capacidade de ver o agir de Deus. Mas no final, o resultado disso, que nós não conseguimos nem enxergar, é sempre muito maior do que o que nós pensávamos e esperávamos. Ou seja, Ele não é um Deus manso, não é um Deus passivo, Ele é um Deus que sempre cumpre as suas promessas, mas Ele demora sempre mais do que nossas mentes acham que Ele devia demorar. E Ele sempre faz isso de tal maneira que nós pensamos que Deus não está trabalhando naquilo.
Deus não está agindo sobre aquilo que a gente está vivendo num vácuo, não é? Do propósito de Deus, em que não está acontecendo nada, mas no final sempre o resultado é infinitamente maior daquilo que nós podíamos imaginar como resultado do que Deus está fazendo. Então, se você abraçou a verdade do Evangelho e diz: eu vou te seguir, Senhor, normalmente as pessoas, ao não entenderem como Deus age, elas sempre vivem desanimadas. Você não pode sentir o quanto Deus te ama ou os propósitos de Deus se você acha que realmente você pode apressar Deus. Eu tenho um desejo, ou se você acha que você entende melhor do que Deus o propósito vai resultar do seu chamado. Mas sempre é assim, né? Nós queremos... isso é muito comum, a gente escolhe o que a gente gosta, depois a gente chama aquilo de nosso ministério, e depois a gente fica decepcionado se Deus não faz as coisas como a gente queria, porque a gente simplesmente achou: eu sou uma pessoa que gosto de pregar, então eu vou ser um pregador. Eu sou uma pessoa que gosta de fazer isso, então eu vou ser isso. Deus me chamou para fazer isso. A única direção que essa pessoa está é porque ela gosta de fazer aquilo. Mas muitas das vezes o que Deus quer para nós não tem nada a ver com nossas preferências e escolhas. Essa semana eu estava escrevendo lá para o pessoal, dizendo: olha, se alguém perguntasse a Abraão: você prefere a terra de Canaã ou a tua? Ele disse que eu prefiro a minha. Mas o propósito de Deus não era: então o meu ministério para você é ficar em Ur. Não, o propósito de Deus era Canaã. Se você perguntasse a José: você prefere ficar com a sua família em Canaã ou Egito? Ele ia dizer: eu prefiro aqui. Eu acho que Deus tem um propósito para mim aqui. Eu tive até uns sonhos e criou o Egito. Se você perguntasse a Jonas: o teu propósito é ser um profeta que abençoe tremendamente Israel, edifique Israel, ou você prefere Nínive? Ele diz assim: está maluco, eu quero ver Nínive destruída. Mas o propósito de Deus era Nínive. Então, as nossas preferências são totalmente irrelevantes quando nós pensamos no propósito de Deus, não é? E nos prazos de Deus. O que Ele faz é muito maior do que Jonas podia imaginar, do que Abraão podia imaginar, e do que José podia imaginar, ele ficando na casa do seu pai. Quando Jesus finalmente apareceu, ele é mais do que todo mundo pensou. Todo mundo pensou no Messias muito menor, não pensou em como esse plano era eterno, como ele começou numa eternidade e terminaria na outra. Ninguém pensou na dimensão do plano eterno de Deus em Cristo. Então a graça de Deus praticamente nunca opera no cronograma que nós imaginamos, nunca de acordo com a nossa preferência. E sempre parece que Deus não está fazendo nada durante muito tempo. Alguém pode olhar para a vida de Jesus e pensar: naqueles 30 anos Deus não estava fazendo nada, mas Jesus estava vivendo a vida justa que é atribuída a mim e a você, sendo um carpinteiro, sem estar fazendo um grande ministério, sem estar fazendo coisas grandiosas. Então, quando Jesus falou com o pai desesperado, com Jairo, que sua filha tinha acabado de morrer, você podia dizer: Jairo tem todo o direito de estar desesperado, mas Jesus diz assim em Marcos 5,36: crê em mim. O que está dizendo é o seguinte: se você quiser, Jairo, me impor o seu tempo, você vai achar que eu não te amo, mas isso vai ser para seu próprio prejuízo, porque eu te amo, e eu agirei no momento certo. Agora, se você quiser me apressar, se você achar que o teu cronograma devia ser obedecido, você nunca vai poder desfrutar do meu amor, nunca vai poder ter paz em mim, você vai ficar desesperado e ansioso. Deus parece esquecer suas promessas. Deus parece não estar fazendo nada a respeito das suas promessas. Se você olhar para o mundo hoje, parece um mundo horrível, mas aquele mundo que Jesus apareceu era horrível. O mundo de Davi era horrível, o mundo de Noé era horrível, e o mundo sempre parecia horrível, e parecia que Deus não estava agindo. Então pense na chegada do Messias, no Natal. Esse rei divino não nasceu num castelo, mas em um lugar de alimentação de animais, numa manjedoura. Então Deus confundiu todas as expectativas. Ninguém esperava que fosse dessa forma, mas foi só entrando em fraqueza no mundo e em fraqueza da cruz que nós fomos resgatados.
Quem poderia imaginar? Deus manteve a sua promessa, mas ela é totalmente surpreendente. Os prazos são surpreendentes e durante muito tempo parece que Deus não está fazendo nada. A casa de Davi parece que acabou, morreu e não vai reinar nunca mais. Então, você pode dizer assim, mas tem um problema, pastor, tem um problema. O problema é que eu sei que Deus vai cumprir tudo que Ele diz, que Ele cumpre. O problema isso sou eu. Eu sinto que se eu não for tudo que eu devia ser, ou não cumprir adequadamente a minha parte, então tudo vai se complicar, tudo vai se perder. Olhe para essa genealogia que a gente leu. No versículo 2 diz que Jacó foi o pai de Judá, que era um antepassado do Messias. Jesus é o leão da tribo de Judá. Agora, Jacó ajudou em alguma coisa? Jacó mentiu, enganou seu pai Isaac, destruiu, fraturou a sua família, pai, mãe, irmão, e por causa da sua mentira, ele transformou Esaú em seu inimigo, causou toda sorte de problemas, foi um fugitivo, então ele perdeu a sua família, perdeu o convívio com seu irmão, com seu pai e com sua mãe, e ele sofreu as terríveis consequências do pecado. O pecado sempre vai trazer terríveis consequências para você. Não é? No entanto, foi só por tudo isso que ele conheceu Léia, e foi só por tudo isso que ele teve um filho com Léia chamado Judá. Você vê, independente, o pecado, nunca pense que o pecado não trará as consequências terríveis que Jacó experimentou. E o que ele fez foi errado e ele sofreu as consequências do seu pecado. No entanto, Deus é muito maior do que o nosso pecado e esses fracassos. Ele usou a sordidez, a estupidez e o pecado e cumpriu a sua promessa. Sabe, Jacó, por causa de todas essas coisas, conheceu Léia e teve um filho com ela, e ela é a mãe de Judá, e você vai ver que Isaac gerou Jacó e Jacó gerou Judá. O pecado de Jacó, apesar de trazer as consequências na vida dele e das pessoas que estavam próximas a ele, em nada freou, parou ou impediu o propósito de Deus. Pelo contrário, cumpriu. Então, Deus vai cumprir suas promessas, e com toda certeza, Deus opera todas as coisas para isso. Então, o moinho de Deus, ele moe muito lentamente, mas moe. Deus pode parecer esquecido, mas ele está num processo de organizar tudo o que cumprirá a sua grande promessa. No final, todos os eleitos estarão diante dele perfeitos. Cada passo foi assim. Então, Deus sempre vai nos dar, como Efésios 3:20, muito mais e além daquilo que pedimos ou pensamos. Não é porque eu pedi uma casa e ganhei duas, é por isso. É porque as pessoas queriam um Messias, mas o Messias de Deus era muito maior. Nós queremos servir a Deus, mas nós queremos dizer como, onde, de que maneira. E Deus, como eu disse, Abraão não tinha um anseio por Canaã, e José não achava, vou servir a Deus, eu quero ir para o Egito. Ele não queria ir para o Egito, e Jonas odiava a ideia de ir para Nínive, mas Deus tinha algo muito maior para fazer do que eles podiam pensar, imaginar. Então Deus sempre cumpre suas promessas, mas é tolo julgar Deus pelos seus prazos. É tolo julgar Deus ao olhar a história e parecer aos nossos olhos que Deus não está fazendo nada, porque parecia que Deus não estava fazendo nada, e não só que a história não estava indo em direção ao que Ele prometeu, mas como estava indo em direção oposta. Então essa é a primeira coisa que essa genealogia nos mostra, nos ensina. A promessa se torna realidade, mas nunca, nem no caminho, nem no tempo que nós esperávamos. E o resultado dela é sempre infinitamente maior do que aquilo que nós achávamos que seria. E sempre durante esse tempo parece que Deus não está fazendo nada. É por isso que Deus disse: a minha mente, os meus pensamentos são muito mais altos que vossos pensamentos. Nossas mentes estavam achando que Deus não está fazendo nada, e Deus estava fazendo tudo. E a segunda coisa que essa genealogia nos mostra é que a graça muda todas as nossas categorias, sempre, se é verdade que a graça age, ou agiu, ou está agindo em nossas vidas.
Quando a gente lê essa genealogia, não no começo, mas a partir de determinado ponto, se você não lê os textos da Bíblia com preguiça ou achando que alguma parte da Bíblia não é profunda, ou era desnecessária, não há nada na Bíblia que não devia estar lá para a nossa profunda compreensão do propósito eterno de Deus, não é? Então você vai ver que há 5 nomes aqui de algumas mulheres. Por exemplo, no versículo 3 diz assim: Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. E no versículo 5 diz assim: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. E Obed gerou Jessé. E depois no 6 você vai ler assim: E Jessé gerou o rei Davi. E Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. E no final menciona Maria. Isso é totalmente incomum. As genealogias não mencionavam as mulheres. E não só ele menciona mulheres, mas como grande parte das vezes aqui na genealogia, o caráter dessas mulheres era extremamente questionável para elas estarem aonde elas estão. Então, qual um dos problemas essenciais aqui? Em todas as sociedades, inclusive a nossa, você precisa de credenciais para atingir determinados patamares na sociedade. Hoje nós chamamos isso, nós estávamos outro dia pregando sobre Filipenses 3 aqui, numa quinta-feira, nós chamamos isso de currículo. Você precisa de um currículo em qualquer área, e a gente viu, como o apóstolo Paulo disse que isso é a justiça do homem, e explica isso, não é? E a gente acaba usando esse currículo para tudo na vida, desde o seu lugar numa universidade, no mercado de trabalho, no romance, para si mesmo e, infelizmente, diante de Deus. Não é? E a gente não pode ver o que vimos naquele dia. Então, nossas credenciais são chamadas de currículo. Se você quer um lugar no mundo, você deve ter um currículo certo. Você deve ter um ótimo currículo. Quanto melhor, mais completo, melhor. Então, o seu currículo diz com quem você estudou, onde você estudou. Se você é músico, você vai botar lá com quem você tocou. Eu toquei junto com Eric Clapton, guitarra. A pessoa pensa, o cara tocou com Eric Clapton, deve ser um grande guitarrista. Não é? É assim, você vai dizer com quem você tocou, com quem você estudou. O meu mestre foi a pessoa tal. Se você é um empresário, você vai dizer onde você trabalhou, as empresas que te contrataram. Você vai dizer, olha, eu estava com o pessoal da Google quando eles estavam começando aquilo tudo, e você pensa, esse cara então é genial, não é? E, em outras palavras, o que você realizou, o que você estudou e o que você obteve, quanto dinheiro você ganhou, quanto sucesso você teve. Esse é o tipo de coisa que você põe no seu currículo. Então, se você quer um lugar, você diz, aqui está o meu currículo. A gente viu lá, naquele dia, naquela quinta-feira, como Paulo mostra como isso é usado em todas as áreas da vida. Então, as pessoas dizem, você trabalhou com ele, você trabalhou com Steve Jobs, e isso é incrível, porque você se associou àquele nome, ou àquela empresa, ou àquela marca, ou àquele colégio, e nós consideramos isso. E assim você ganha um lugar no mundo. Você para ganhar um lugar no mundo, você precisa disso. Então, nos tempos antigos, era a sua genealogia que era um dos itens mais importantes no seu currículo. Não é mais do que hoje, apesar de que hoje isso não é totalmente, não é irrelevante, mas naqueles dias era totalmente importante. Nós vivemos uma sociedade mais individualista que coloca um peso enorme no que você realiza. Mas é óbvio que também, se você for parente da rainha da Inglaterra, te ajuda, não é? Se você é sobrinho dela, se você, enfim. Então, nos tempos antigos, e mesmo hoje, em muitas partes do mundo, o currículo individual é importante o que você faz, mas é importante a sua origem. E muitas pessoas pensam
que você vai trabalhar melhor dependendo de como foi a sua criação, como é a sua família, e quem é a sua família, o que sua família conseguiu, qual o lugar na sociedade da sua família. Não é assim? As pessoas fazem isso, quando a menina leva o rapaz lá para casa para apresentar o pai. Aí, dependendo de quem for a família, o pai já acha que aquilo, às vezes o cara é um crápula, não é? Mas a família dele, olha o que eles conseguiram, olha como aquilo vira um currículo que, infelizmente, as pessoas vão dar uma importância. Portanto, nos tempos antigos, se você quisesse um lugar no mundo, você apontava para a sua genealogia. E isso mostrava, grande parte do currículo que você mostrava o mundo, o seu valor, porque você devia ser aceito. E nesse primeiro capítulo de Mateus, quando ele está falando sobre o nascimento de Jesus, por exemplo, a gente vai ver aqui em Mateus mesmo, de repente num domingo desse de dezembro a gente fala sobre isso. Herodes, por exemplo, ele era misturado. Você vê rei aqui, não é? Ele está governando e ele é um vilão, não é? E ele é um tirano, ele vai mandar matar um monte de crianças, ele mandou matar grande parte da sua família, ele é horrível, mas parte da família dele era edomita, não era de judeus. Edom é Esaú, era descendente, parte da família dele é descendente. Você vai ver que na genealogia dele ele omite isso. Ele não quer que fique lá registrado a parte edomita da família dele. Ele tira isso. Você pode pensar, cara, como é que ele pode fazer isso? Todo mundo gosta de fazer isso. Assim, quando você bota o seu currículo, se você estudou num colégio horroroso, você pensa, isso aqui eu vou omitir. Não é? Se você trabalha numa empresa que era horrível, você pensa, isso eu não vou dizer. Se você tem um tio, não é, que é o dono da Amazon, e um tio que é o bêbado da rua, você tende a não contar muita história do teu tio bêbado da rua. Sabe aquele mendigo na rua? Então é meu tio. Você pensa, a gente vai esconder essa parte do... Então, as pessoas, quando contam a história da família, as pessoas vão contar as melhores histórias da família, não é? Ou vai esconder as piores notas, vai esconder os piores trabalhos. Você não quer ser associado, de alguma forma, àquilo. Então, Herodes, por exemplo, ele queria excluir do currículo dele o fato dele ser... parte da família dele ser de Edom. Então, você não diz, você não fala mais sobre os seus tios loucos, se você tiver um tio que é super importante. É esse tio que você quer que seja visto como a cara da sua família. Quem representa melhor a sua família e quem você quer, de alguma maneira, que o seu nome esteja associado. Você quer dizer assim, sabe aquele bandido horrível que mata pessoas, aquele estuprador? Então, é meu irmão da minha mãe. Você não quer, você pensa, meu Deus, que vergonha, não é? Não quero estar associado a isso, nem vou usar o nome que ele está usando, vou usar um outro nome aqui, não é? Porque eu tenho 3 sobrenomes, eu não quero ficar associado a ele, eu vou omitir isso. E naquela época as pessoas faziam isso na sua genealogia, não é? Se você tivesse pessoas que você não tinha orgulho delas, ou que foi uma vergonha de alguma maneira, você deixava de fora. Você não queria que ninguém visse, porque aquilo era grande parte do seu currículo. Então você vê o que está acontecendo aqui. Jesus coloca 5 mulheres, Deus coloca 5 mulheres aqui nesse registro que está abrindo o Novo Testamento. As pessoas não faziam isso. Como eu disse, as mulheres não apareciam nas genealogias. Eles viviam num mundo totalmente patriarcal, em que o poder estava totalmente associado ao homem, à casa de Davi, né, um descendente de Abraão. E Jesus, diferente daquelas pessoas que listavam seus pais, porque como os homens tinham o poder, e você estava tentando o quê? Quando você usa o seu currículo, você está tentando se conectar sempre a algo com poder. A melhor empresa, a mais forte, a mais poderosa, a que paga melhor, a melhor escola, a melhor universidade. O currículo serve para você se
conectar com algo que você sente que tem poder e vai te dar mais poder. Então, o fato de Jesus de Deus colocar 5 mulheres aqui, já faz você levantar a sua sobrancelha. Mas vai além. Em primeiro lugar, Ruth era uma moabita. Não é? E não só ela era estrangeira, o que naqueles dias era... não é naqueles dias, segundo a lei mosaica, né? Segundo o Velho Testamento, esses povos eram imundos, não podiam chegar na presença de Deus. Mas não era só isso. Nós sabemos que Moabe era filho de Ló com a filha mais velha dele, que embebedou o pai quando saíram de Sodoma, e elas acharam que não iam ter filhos, porque como é que ela ia ter filhos se agora a cidade toda não conheceu ninguém? Então nós sabemos que ela embebedou o seu pai, o pai ficou bêbado, Ló ficou bêbado, e ela teve relações sexuais com o pai e nasceu Moabe. E do fruto dessa relação de Ló com a sua filha mais velha, que nasceu Moabe, que deu origem aos moabitas. E Ruth é uma moabita. Ou seja, não só ela é gentia, mas como você vê a origem do povo de Raabe, era uma cananeia. Não é? A história de Raabe é aquela prostituta que acolheu os espias de Israel. Então ela também não era. Então essas eram raças desprezadas, raças que você não ia querer. Você vê, nem Herodes, um vilão, um super vilão, queria colocar na genealogia dele que ele era descendente de Edom, que é Esaú, que também é neto de Abraão e filho de Isaac. Mas você imagina aqui você está falando dos cananeus, você está falando dos moabitas. Mas é mais intrigante do que isso. Mateus faz mais aqui. Ele diz assim: Judá era pai de Pérez e Zerá, cuja mãe era Tamar. Você vê, nunca menciona mulher, mas aqui ele de novo menciona. Tamar teve esses 2 filhos, não é? Do seu sogro. Nós sabemos essa história, é uma história horrível. Não é? Judá, filho de Jacó, ele teve um filho, e ele casou com Tamar. E antes dele ter um filho, ele morreu. E pelas leis da época, você dava o seu filho mais novo daquele que morreu, para gerar descendência para o irmão, para que a família do irmão não acabasse. Então, foi o que ele fez, deu Onã. Mas a Onã não queria ter filho, porque ele sabia que os filhos e aquela descendência gerada com Tamar ia ser para o irmão e não para ele. Então, ele inventou usou um método de não engravidar ela quando tinha relações sexuais. A Bíblia diz que Deus fez ele morrer por causa disso. E aí, já tinha morrido 2 filhos de Judá, casados com Tamar. Ele tinha outro filho, Selá, que era um garotinho. Pela regra, ele tinha que dar esse outro filho para gerar, e ele falou, então vou fazer isso. Mas a Bíblia diz que ele estava com medo. Ele pensou assim: 2 filhos com essa mulher morreram. O que será que essa mulher tem? Não é? Quem casa com ela morre. E ele enrolou, ele falou assim: você volta para casa do seu pai, e fica lá, porque ele é uma criança, você vai ter que esperar. Quando ele estiver na idade já de um homenzinho lá, aí eu te chamo e a gente faz isso. Mas a Bíblia diz que na verdade ele estava com medo, porque seus outros 2 filhos tinham morrido. Então, quando ele ficou viúvo, ele foi fazer uma viagem lá, olhar os tosqueadores, esse é Judá, filho de Jacó. E Tamar soube, ela sabia contar, né, que o filho lá, Selá, já tinha idade para ter sido dado a ela, e que Jacó e Judá estavam enrolando. Então ela se vestiu botou lá um véu e tal, se colocou lá no lugar onde Judá ia estar, porque ele tinha ficado viúvo e tinha ido para este lugar, e ela se vestiu de prostituta ritual, e ele teve relações sexuais com a prostituta, Judá. E aí, depois lá, que acabou o que eles estavam fazendo, ele não tinha levado dinheiro, estava sem carteira, sem nada, e ele disse: olha, mas eu vou mandar
cabritinhos, negócios aí. Aí ela perguntou assim, mas como é que eu vou saber se você vai mandar? Você tem que deixar uma garantia. Ele falou assim, eu vou deixar então o meu bordão, o meu cajado com você, como garantia de que eu vou mandar o animal. E ele foi para casa e disse, olha só, leva lá o cabrito, tal, na porta tal da cidade, onde tem uma prostituta cultual, e leva esse cabrito, porque eu deixei lá os negócios, porque eu fiquei de pagar, eu sou um homem íntegro. O cara é honesto, então vai lá pagar. E o cara foi. Quando o cara chegou lá, cadê a prostituta que ficava aqui? O pessoal disse, não tem prostituta aqui. Não, a prostituta cultural que ficava aqui na porta. Não, aqui não tem isso. Aí o cara voltou e disse para ajudar, não tem prostituta lá. E ele disse, como é que não? Tinha prostituta, fiquei com ela, e eu falei que deixei meu bordão, falei que ia mandar o bichinho, e agora não tem, tudo bem, mas pelo menos eu fiz a minha parte, você viu que eu mandei você lá e tal. Logo depois chegou uma notícia para Judá que Tamar tinha adulterado, porque ela estava grávida. Se ela era a mulher do primeiro filho dele, depois do segundo, e estava esperando o terceiro, ela não podia estar grávida. Então ele mandou pegar Tamar e ela ia ser queimada viva. E na hora que pegaram ela para queimá-la viva, ela falou assim, o homem que me engravidou é o dono desse cajado e desse bordão, que era o sogro dela, que era ele mesmo. Ele diz, ela não morre, ela é mais justa do que eu, porque eu não cumpri minha palavra de dar o meu filho Selá a ela. Então, dessa relação, dessa história horrível, nasceu esses dois meninos. Então, isso foi incesto, é horrível. E então você vê que não só aparecem mulheres na história, mas as histórias são sórdidas. Raabe, como a gente sabe, era prostituta em Jericó. E isso significa que você não tem apenas sexo estranho na genealogia. Ou seja, mulheres, quando na verdade mulheres não entravam na genealogia. Você tem estranhos raciais, moabitas, cananeias, e você também tem agora pessoas imorais, pessoas totalmente imorais. Jesus é o leão da tribo de Judá. Essa história que eu contei é a história de Judá. Então eu não tomarei tempo para entrar nos pormenores, mas Deuteronômio, Levítico, Números, mostra como a lei mosaica excluía essas mulheres e pessoas estrangeiras, e pessoas que tivessem qualquer tipo de vida assim, da presença de Deus no tabernáculo, no templo. E se você ler sobre a adoração no Antigo Testamento, as pessoas tinham que estar totalmente limpas para entrar na presença de Deus. Eu já falei aqui, qualquer fluido humano que estivesse saindo, a pessoa estava impura, se encostasse em algo, estava impuro, tudo estava impuro, levava semanas para ser purificado, mesmo das coisas menores, como encostar no mofo, que dirá essas histórias, porque Deus estava mostrando o tempo todo, eu sou santo, os pecadores não podem entrar na minha presença. Então, essas pessoas serão permanentemente excluídas da presença de Deus. Não só elas estão na árvore genealógica de Cristo, mas você vê, é o seu currículo. Ele não está fazendo igual Herodes, que está escondendo isso, que você pega aquelas histórias que vão emporcalhar a sua visão, o seu currículo, e você acrescenta as coisas que são importantes. Você pode dizer que Jesus queria que todos nós soubéssemos que esse era o currículo dele, que essas pessoas são as pessoas que ele salvou, que essas pessoas são as pessoas que faziam parte do currículo dele. Então, por que Jesus trouxe pessoas que a lei excluiria totalmente, que a lei condenaria totalmente? Eu espero que você sempre reconheça uma grande escrita quando você começa a ler, logo no início. Esse é o início, esse é o primeiro capítulo do primeiro livro do Novo Testamento. E você vê que nesse primeiro texto está todo o Evangelho, toda a grandeza do plano de Deus. Se você entender a genealogia, isso levanta várias perguntas à sua mente. Você pergunta, espera um minuto, o que está acontecendo? E você lê o Novo Testamento de uma maneira totalmente diferente.
do que você ia ler todo o resto. Né? Esse aqui é Mateus, isso aqui é a porta de entrada. E o versículo 6 diz: Davi era pai de Salomão, cuja mãe era esposa de Urias. Ela tinha um nome, nós sabemos que o nome dela é Betsabá, mas Mateus, de propósito, não fala o nome dela, não por causa dela. Você vê que ele está falando sobre Raabe, sobre Tamar, e Ruth. Ele diz que era mulher de Urias. Isso não é um golpe sobre ela, é um golpe sobre Davi. Quando Davi era fugitivo, vários homens deram suas vidas para proteger Davi. Quando Saul queria matar Davi, vários homens foram lá e se colocaram como um muro em torno de Davi. A Bíblia chama esses homens de os valentes de Davi, e Urias era um desses homens que se arriscaram a vida toda para proteger Davi e até ver ele como um rei. E o pai de Betsabá também. Então, a Bíblia diz assim, em 2 Samuel, Elifelete, filho de Azabai, de Maaca, e Eliã, filho de Aitofel, de Gilo. Então, Eliã era o pai de Betsabá, era um dos heróis de Davi. Quando está listando os 37 valentes de Davi, ele coloca Eliã, e no último verso, diz: e o etita Urias, foram ao todo 37 os valentes de Davi. Então, tanto o pai de Betsabá quanto Urias eram esses homens que, como um muro, se colocaram em torno de Davi no período que ele estava sendo perseguido por Saul com suas espadas, e foram os grandes valentes de Davi. Mas não só isso, o pai de Eliã é Aitofel, que é o maior conselheiro que Davi teve. A Bíblia diz que Davi ouviu os conselhos de Aitofel como se fossem as palavras do próprio Deus. Então, o avô de Betsabá era um dos maiores amigos de Davi. O pai de Betsabá era um dos maiores amigos de Davi. E o marido de Betsabá era um dos maiores amigos de Davi. E é exatamente assim que acontece essa história. Quando Davi viu Betsabá lá do terraço, ele perguntou quem ela era. A gente não pode nem dizer assim: Davi aconteceu aquilo tudo com Betsabá, porque ele estava sem saber. Ela era linda, não sei. Mas a Bíblia diz assim: e mandou alguém procurar saber quem era ela. E disse: é Betsabá, filha de Eliã e mulher de Urias, o Hitita. Ou seja, quando ele perguntou quem ela era, falaram que ela era filha do Eliã, do seu grande amigo, o seu grande valente. E ela é esposa de Urias, o seu grande amigo e o grande valente que está contigo desde o deserto. E ela é neta de Aitofel, o seu grande amigo, o seu maior conselheiro. Isso não parou o que Davi estava fazendo. Você vê que ele foi em frente. Não é? Então, Mateus, ele não está omitindo o nome dela como um golpe, era como um golpe a Davi. Não é? Davi fazia essa história, transformou a sua família em algo totalmente disfuncional. Apesar disso, todo mundo queria ter Davi na sua genealogia. Não é? Quem não queria ser descendente de Davi? Ele é o maior rei de Israel, o maior herói. E Paulo, por exemplo, diz: eu sou hebreu dos hebreus, segundo a lei, eu sou da tribo de Benjamim, porque a tribo de Benjamim era a única tribo que ficou aliada a Judá, que era a tribo de Davi. Isso já era motivo de orgulho. Você imagina ser da tribo de Judá, ou melhor, sendo da tribo de Judá, ser descendente direto de Davi. Davi era o cara. Se você tinha um currículo, se você queria dizer que contar o seu currículo, a coisa melhor que tinha era você ter Davi. E Davi não era um adorador de ídolos, ele nunca levantou postes a Aserá, Baal, ele escreveu grande parte dos salmos, ele é esse grande rei, ele era poderoso, ele era um grande herói, ele é o maior rei da história de Israel, e qualquer um queria ele lá. Mas Mateus está falando o seguinte, ao falar assim, e da esposa de Urias, ele está fazendo a gente lembrar a história. Você pode dizer: é totalmente desnecessário. Só estava falando quem era da linhagem de Jesus, a genealogia, para que ele lembrar que
Salomão era filho da mulher de Urias. Ele queria trazer essa história. Ele matou Urias por causa disso. Aitofel virou o seu inimigo. Aitofel, que era o seu grande amigo, em quem seus conselhos eram como conselho de Deus para Davi, ficou com tanto ódio de Davi, o avô de Betsabá, que é ele que instrui Absalão para fazer aquele golpe que aconteceu. E Aitofel acabou, por causa de toda essa história, se suicidando. Tudo acaba em tragédia. Imagine Eliã como ficou. Por causa de Davi, a mulher dele traiu o esposo e o pai dele se matou. E eles são homens que viveram para proteger Davi a vida inteira. Então ele está dizendo que Davi não é melhor que a prostituta Raabe, sabe? Ele não é melhor do que Tamar. Mateus diz que Davi, o rei, não tinha mais direito de entrar na presença de Deus do que essas mulheres. E é que você tem então estrangeiros, adúlteras, relações incestuosas como a de Tamar e Judá, prostitutas. E mesmo o descendente mais proeminente do sexo masculino, os mais proeminentes, são fracassos morais. Davi é um fracasso moral, não é? Essa história é terrível. Jesus é a raiz de Davi. Ele é o leão da tribo de Judá. Judá teve relações sexuais com a sua nora e teve filhos. Tanto Judá quanto Davi foram fracassos morais. Então, estranhos culturais, estranhos raciais, estrangeiros. A lei de Moisés excluía todo mundo, condena tudo. E vamos combinar, ninguém ajudou Deus no propósito de Deus. Todo mundo fazia tudo ao contrário. Como eu disse, todo mundo colhia o fruto do seu pecado. Mas você viu que isso não impedia o propósito de Deus, mas nos mostra algo maior. A mensagem é que qualquer pessoa que se relaciona com Deus é por pura graça. Não é Raabe que é por pura graça, não é Ruth, não é Tamar, é Davi, é Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá, então Judá só pela graça de Deus, Davi só pela graça de Deus. É o Evangelho. A prostituta e o rei estão lado a lado aqui, porque estão igualmente perdidos sem a propiciação do sangue de Cristo. O que significa? Primeiro, mostra-nos que as pessoas que são excluídas pela cultura, excluídas pela sociedade, respeitáveis, e as que não são respeitáveis, elas podem estar na família de Jesus, porque todas elas estão debaixo da mesma ira. Você vê que todos os homens acabam estando no mesmo lugar. Se você for levado pelo Espírito, ser chamado eficazmente, na verdade não faz diferença, porque todos os homens estão no mesmo lugar diante de Deus. E a incapacidade, naqueles dias você não podia tocar nada que era impuro, senão você ficava impuro. Mas o que mostra que quando você tem Jesus, é diferente de tudo, não é? Todo mundo que tocasse o morto ficava impuro, tocava isso ficava impuro. Você tinha que se manter cerimonialmente limpo. Se você tocasse o leproso, não podia, ficava impuro. Jesus é o único que, quem ele toca, acontece o oposto. A justiça, a pureza dele é que contamina, em vez de acontecer o oposto, não é? Então, a santidade dele infecta, não é? A nossa iniquidade. Não, a nossa iniquidade vai infectar o outro, como acontece com todos os outros, menos com ele. Então, independente de quem é, você vê que ao entrar na família, ou na corrente de ouro, né, realmente, como Isaías 1,18 diz, ele torna mais puro que a neve. Por outro lado, se você olhar para o rei Davi, ele tinha todas as credenciais que o mundo quer. Ele era um homem e não uma mulher. Aquele era um mundo em que os homens eram um símbolo de poder. Ele era judeu e não era gentio. Ele era rei da realeza, ele não era pobre. No entanto, como Mateus nos mostra, ele só estava na família de Jesus pela graça. Essa era a única forma dele estar na família de Jesus. De acordo com Lutero, eu escrevi, eu acho que ontem isso no Facebook, e alguém falou algo. Lutero disse que há 3 milagres no Natal. Um é que Deus se tornou homem. O outro é que uma virgem deu à luz a um filho.
E o terceiro é que Maria, uma pecadora, creu no Evangelho. E que desses 3 milagres, o último é o maior. Eu lembro que alguém escreveu assim, eu acho, assim, uma pessoa assim, com um jeito bem espiritual, né? Eu acho que Deus se tornar homem é a maior coisa. Nós não vamos discutir milagre. Deus se tornar um homem é um mistério inimaginável para as nossas mentes. Mas o que Lutero está mostrando, e o que é óbvio, é que para Deus se tornar um homem, é só Deus falar, eu vou me tornar um homem. Mas para Deus salvar você, Ele teve que morrer. Ele não disse só, seja salvo. Para criar um mundo, Deus disse, haja luz. Mas para criar luz no seu coração, para você se converter, Ele teve que se tornar, Ele, a sua iniquidade. Ele tem que receber a ira infinita de Deus. Você vê que é algo muito mais, muito diferente de todas as outras coisas que Deus fez. Tudo que Deus fez, mesmo se tornar um homem, era só assim, eu vou me tornar um homem. Eu vou criar um mundo. Mas quando Ele vai salvar o homem, Ele tem que morrer. Ele que é a vida tem que morrer. Ele que é amado eternamente pelo Pai tem que ficar debaixo da sua ira. Então, por isso que Lutero está dizendo, uma pecadora creu no Evangelho, e esse milagre é maior. Então, as ações malignas, eu diria, da vida de Davi, é pior do que a da história de Tamar, de Ruth, de Raabe, e no entanto ele está lá. E no entanto Jesus é a raiz de Davi. Não são as pessoas boas dentro, as pessoas ruins fora. Todo mundo é ruim, todo mundo está sendo salvo pela graça. Esse é o Evangelho nessa genealogia, não é? Os heróis do Velho Testamento são heróis da fé, ou seja, eles receberam fé para crer em Cristo como o único Salvador que Deus providenciou. Não é o herói dos seus feitos. Os seus feitos o condenariam como a todos nós. Então, todas as pessoas, é o que a genealogia está dizendo, é um grande evangelho aqui, nos mostra o poder infinito do evangelho. Não há ninguém, que não possa ser alcançado, mas não há ninguém que possa estar realmente dentro da família de Jesus, a não ser pela graça soberana de Deus. Então por isso Paulo diz assim, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham ali os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem, não há distinção, pois todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por graça, por meio da redenção que é em Cristo. Então em Cristo, a prostituta e o rei, homens e mulheres, judeus e gentios, uma raça, outra raça, pessoas morais ou pessoas imorais. Você pode ficar chocado com o que Judá fez, com o que Davi fez, com Raabe ser prostituta. Você pode ficar chocado com o que essas pessoas fizeram. Mas igualmente todos estão perdidos e só são aceitos no amado. E não há nada de chato nessa genealogia, não é? Ela condensa tudo que o Evangelho é, tudo que Deus faz. Deus não está envergonhado de nós. Hebreus 12 diz, Ele não tem vergonha de chamá-los irmãos, nem Raabe, nem Davi, nem Judá. Ele não tira lá do seu currículo essas pessoas. Na verdade, só tem pessoas assim no currículo daqueles que agora são família de Cristo. E não há nenhum justo. E isso nos mostra como você nunca deve. As pessoas no mundo, elas fazem coisas muito diferentes, não é? E às vezes as pessoas vão por caminhos que comparavelmente, socialmente, e são terríveis e trazem consequências pessoais terríveis, mas você nunca pode achar que há uma diferença entre você e eles diante de Deus. O fato de você estar aqui e quem não está, não importa o que a pessoa está fazendo agora, o que ela está defendendo, a ideologia mais atroz, a tua diferença entre ela e você, ela e Deus, é só o chamado de Deus. Entre o rei e a prostituta não há diferença, os valores de Cristo são radicalmente diferentes. O mundo valoriza o pedigree, o dinheiro, a raça, a educação, a suposta moralidade,
Mas aqui deixa claro que diante de Deus todos estão no mesmo patamar. Não quer dizer que uma vida assim não é uma vida degradante, não causa os males terríveis e nem que as pessoas não colham as consequências do que elas fazem. E é óbvio, cada um que não é chamado graciosamente, soberanamente por Deus, vai dar conta exatamente do tipo de vida que viveu e da iniquidade que cometeu. Mas, na verdade, o que nos separa, o que nos faz estar aqui hoje, o que faz essa pessoa não estar, é a bondade infinita de Deus no seu chamado soberano. É isso que a genealogia nos diz. Não há passagens chatas na Bíblia, há passagens cheias do Evangelho, cheias da glória do plano eterno de Deus, do seu amor pelo seu Filho, tudo que Ele faz. Esse primeiro texto do Novo Testamento está prenhe de grandes revelações a respeito de quem Deus é, do que Ele faz. E você vê que Deus virou o mundo de cabeça para baixo. É por isso que a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. Essas coisas que importam para o mundo, infelizmente, às vezes para a igreja, não é? A posição, quando alguém importante se converte, vai ser muito bom para o Evangelho. Em que vai ser bom para o Evangelho? Em que essa pessoa vai ajudar o plano eterno de Deus? Mas as pessoas têm essa ideia ridícula. Então, a quantidade, a gente está sempre olhando para esses currículos totalmente mundanos, mas o reino de Deus é totalmente, vira tudo de cabeça para baixo. Isso é o que a graça faz. Então, isso é tão intenso no Novo Testamento, no Velho Testamento. Tudo é sobre a graça de Deus, tudo é sobre o poder do chamado soberano de Deus. Você vê, não há textos, esse texto aqui é só não sei quem gerou não sei quem, não gerou não sei quem, mas ele está cheio do poder de todas essas grandes doutrinas da graça de Deus, do Evangelho. Você vê até o texto que você podia achar mais sem graça, sei lá, está pingando verdades profundas sobre nós, sobre a nossa salvação, sobre o nosso Salvador, sobre o plano eterno de Deus, sobre o caráter de Deus. E se você está na família de Cristo, então somente por isso você tem um nome. É por isso que Paulo disse que ele considerava tudo esterco. Quando nós estávamos meditando aqui, a gente viu que Paulo está falando do seu quê? Do seu diploma de Harvard. Ele não está falando da sua vida pecaminosa. Paulo era um homem que vivia uma vida de comprometimento com aquilo que Deus tinha revelado na velha aliança. Quando ele pecava, ele se arrependia. Ele não queria viver uma vida que desonrava a Deus, mas ele se arrepende dessa justiça. Ele diz, isso é esterco. Isso era o meu currículo, era como eu achava que devia ser aceito diante de Deus. Agora eu quero a única justiça que vem da fé. E a gente viu como ou você tem a justiça que vem de Cristo somente, ou que vem de qualquer uma dessas coisas. Ele diz, o meu diploma de Harvard eu considero esterco, eu não tiro mais nada dele. As minhas realizações, o meu lugar, eu sou da tribo de Benjamim, o meu currículo em geral. Então você não recebe nada de Deus através do seu currículo e de uma genealogia está ligada à coisa certa, ou seja, a sua justiça ou é só Cristo, ou você não conhece o Evangelho. Tire Cristo da vida de Davi e de Tamar, e os dois estão perdidos. E de Raabe, a prostituta e o rei estão perdidos. O grande Davi e ela. Então você lê todos esses nomes, e você vê, a única coisa que vai fazer seu nome durar, não é onde você trabalha, não é o seu salário, não é o seu currículo. Esses nomes são de pessoas que viveram há 3.000 anos atrás, 4.000 anos atrás. Por que a gente está falando sobre eles hoje? Porque eles estão ligados a Cristo. Você pode ter sido, a gente estava falando, o dono da Google, eu não sei nem o nome deles todos, mas vai ser esquecido. Parece grande, vai ser esquecido. Mas o que a Bíblia diz que é a única coisa que te dá identidade, que nunca termina, que faz o seu nome realmente perdurar para sempre, é ele estar ligado a Cristo. Fora de Cristo, nada devia te dar identidade. Nada devia ser o seu currículo, a sua justiça, porque de fato não é. Esses nomes não pereceram porque eles estavam conectados a Cristo. Não importa o que você fizer, eu já disse isso aqui, a gente acha muito importante, mas você vai ser esquecido rapidamente. Se nós perguntássemos aqui qual o nome do seu tataravô, a maioria não sabe.
A maioria não sabe muito bem nada sobre o seu bisavô. Você vai ser esquecido pelos seus parentes mais próximos, pelos filhos dos teus filhos, já vão esquecer você. Não estou falando nem do mundo, estou falando das pessoas da sua família. Mas essa é a única coisa que faz os nossos nomes perdurarem. Sabe, você está ligado a Cristo, ao nome dele. Então, você percebe a honra infinita de ser chamado por Deus e colocado em Cristo, estar na sua genealogia. Ele diz: eu não me envergonho. Então é por isso que Paulo disse: o que para mim era ganho, as maiores realizações, a vida mais incrível, mais justa, eu considero esterco. Não era uma vida pecaminosa, não era dizer assim: eu era uma pessoa que vivia uma vida horrorosa, eu acho aquilo tudo um esterco, aquela prostituição, aquela coisa. Não, ele está dizendo sobre as coisas maiores. Ele diz: o meu currículo, aquilo que a genealogia era, enfim, aquilo que nos conecta com o poder do mundo. Então ele diz: não tem vergonha de chamar essas pessoas de irmão Jesus, pessoas que ele salvou. Tamar, Raabe, Betsabá e Davi e Judá. Então, quando você está lá na cama de noite, chafurdando na tristeza porque alguém te desprezou, alguém... é simplesmente que você não vê a grandiosidade de estar em Cristo. Por isso que alguém que está em Cristo tem uma visão do que Deus realmente faz. Ele nunca está assim, nunca está nesse estado. E dentro da igreja, nós, como cristãos vivendo no mundo, nunca devíamos ter as categorias do mundo, nem para olhar para nós mesmos, não é, o nosso currículo, e nos sentirmos bem. Minha autoestima está baixa, porque o meu currículo não é bom, porque o mundo não vê ele como bom. E é por isso que as pessoas ficam assim: eu estou deprimido, as coisas não estão funcionando como deviam na vida. Você não gosta do seu currículo, o mundo não gosta, e nem avaliamos as pessoas assim. Você no Rio de Janeiro, Nova York, Londres, Paris, você precisa ter um currículo assassino para você ir em frente. E quando você conhece você conseguiu algo, você se sente assim, você compara você com os outros, com o currículo dos outros, e a Bíblia diz: você não pode ser controlado por isso. Não podemos olhar para as pessoas como se aquilo que diz respeito a essas coisas, a não ser Cristo, faça qualquer diferença ou te dê qualquer identidade ou alguém. Então a graça do Evangelho esmaga os cânones mundanos e convencionais de respeitabilidade e realização, e essa genealogia faz isso, não é? Tanto você vê naquele mundo em que a genealogia era tudo, ou no nosso que isso tem importância, mas que agora é um mundo mais individualista, e nós achamos que nosso currículo é o que nos dá essas coisas que Paulo disse que agora considerava esterco. Você vê que esse texto, e eu vou continuar falando a respeito dele na semana que vem, porque há mais coisas aqui importantes e fundamentais para a nossa compreensão do Evangelho, do caráter de Deus, que nós não tocamos. Mas você vê que, primeiro, esse texto nos mostra como Deus está sempre trabalhando. O tempo dele nunca está dentro dos cronogramas que nós achamos razoáveis. Ele nunca vai nos usar como nós achamos que ele devia fazer, porque nós escolhemos o que gostamos e aí escolhemos como ele deve nos usar e chamamos isso de ministério. Ele sempre vai fazer as coisas de uma maneira que é contra-intuitiva para nós. Ele vai ter o Egito para José, ele vai ter Canaã para Abraão, ele vai ter Nínive para Jonas. Nenhum deles tinha aquilo como preferência, sonho, ou achavam que alguma coisa neles ligava eles a esses lugares. Pelo contrário, eles estavam felizes exatamente com a ideia oposta, e que Deus não só demora aos nossos olhos, mas como parece que enquanto ele demora, ele não está fazendo nada, quando ele está fazendo tudo, não é? A família de Davi foi desaparecendo do reinado, não havia nenhum rei mais, e ainda assim, quando parecia que Deus não estava fazendo nada, Deus estava fazendo tudo, não é? Para chegar a esse momento que Mateus está descrevendo aqui. Em segundo lugar, a gente viu como
a graça vira todos os conceitos humanos de cabeça para baixo, e como essa genealogia está aprende todo o evangelho, de toda a soberania de Deus, das doutrinas da graça, do caráter de Deus, de como Ele salva em Cristo. Aqui, a próxima coisa que nós vamos ver no domingo que vem é como a raiz do evangelho está nessa genealogia, e todos os nossos valores são mudados pelo poder da graça que bota a prostituta e o rei junto e diz: os dois são dignos da ira de Deus. E eles só podem estar conectados a Cristo por causa da graça soberana de Deus. E a única razão deles não desaparecerem, de eles terem uma identidade que não se esvai com o tempo. Você vê, grandes imperadores da China, do Egito, que você não sabe quem é, não some. Mas não é que Raabe, Tamar e Judá e Davi, Betsabá estão sendo lembradas hoje. Eles estão para sempre. Eles estão para sempre. Essa história não tem fim por causa de quem eles estão ligados. Então é uma loucura você tirar a sua identidade de qualquer outra coisa que não seja o que Paulo falou. Eu achei a hipercoisa, como nós vimos em Filipenses 3, a grande coisa. Eu quero ser achado nele. Eu quero ser achado nele, porque isso é a única coisa que nos conecta realmente com algo que dura para sempre. Então devia ser a nossa única fonte de identidade. Então na semana que vem nós vamos continuar olhando para essa genealogia. Há um puritano chamado Matthew Henry, um dos grandes puritanos. O nome do seu pai era Philip Henry, e a esposa dele, quando foi casar com ele, a mãe do Matthew Henry era de uma família que não tinha importância, não era nada nobre, não era nada. Então o pai e a mãe da esposa dele não queria que ela casasse com ele, porque falava: quem é a família da mãe dele? Ninguém sabe quem é, não sabe de onde vem, não tem nenhuma importância. E a mulher do Matthew Henry amava o evangelho como Matthew Henry, e ela disse para os pais: eu não sei de onde ele veio, não sei qual é a linhagem dele, mas eu sei para onde ele está indo. Eu sei para onde ele está indo para onde eu estou indo. Ele está amando o que eu estou amando, e nós vamos fazer isso eternamente. Isso é tudo que importa. Você vê que essas histórias todas aqui entrelaçadas nessa genealogia estão contando exatamente isso. Mas isso ainda não é as coisas mais profundas aqui nesse texto que abre o Novo Testamento, a genealogia de Cristo, e que nós vamos continuar vendo na semana que vem. Deus me amou, me escolheu, sim, em Jesus, me conheceu, me deu seu Espírito, me fez desfrutar Jesus. Não sei como expressar um tão grande amor por Deus. Aqui eu sim vou viver. Só Deus a mim